Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Hoje nós vamos iniciar esse capítulo. Também o trecho que nós vamos estudar hoje, também é um trecho muito conhecido, né, de todos nós. E nós vamos perceber como, não só nesse trecho de hoje, mas durante todo o capítulo do capítulo 17, né, de Mateus, nós vamos perceber três tipos de espiritualidade sendo demonstradas, sendo apresentadas aqui, né? Hoje nós vamos ver, que é o título do nosso estudo de hoje, a espiritualidade do monte. E nós vamos entender o porquê disso. Nós vamos ver também, depois na sequência, sobre a espiritualidade de Jesus e sobre a espiritualidade do vale também, tá? Hoje, dos versículos 1 ao 8, então, nós vamos estudar esse acontecimento, né, tão grandioso, tão glorioso, que foi a transfiguração de Jesus, certo? Vamos ler a partir do versículo 1, então. Diz assim o texto: 6 dias depois, tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Irmãos, apenas fazendo uma pequena introdução aqui, se nós analisarmos a história do cristianismo, a história da religião, a história da humanidade, né, por si só, o homem, por natureza, ele sempre foi um ser religioso, de alguma forma, né? Desde os tempos mais antigos, o homem tem erguido altares buscando adorar algo, alguma coisa ou alguém, né? E é possível nós encontrarmos povos que não possuíam leis, governos organizados, escolas ou economia, mas nunca povos sem religião, seja ela qual for, seja ela qual tipo de crença for. E isso acontece pelo fato de que o homem tem dentro de si uma sede grande, uma sede que somente o eterno pode saciar, pode matar. Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele pôs a eternidade no coração do ser humano. Se a eternidade está no coração do ser humano, somente aquele que é eterno pode preencher. Então, cada religião surge como uma tentativa de oferecer ao homem um caminho de volta a Deus. Só que a maioria dessas tentativas, elas não passam de repetições do fracasso daquilo que aconteceu na Torre de Babel, por exemplo, que foi o esforço humano, das próprias forças do homem, para chegar ao céu pelos seus próprios meios, com os seus próprios recursos, com o seu próprio entendimento. Resumindo, só existem 2 religiões no mundo: aquela que é revelada por Deus e aquela que é o próprio homem que inventa. A religião criada pelo homem, ela tenta abrir os caminhos, né, da terra para chegar no céu, se baseando nos seus próprios esforços. Mas a fé verdadeira,
A fé genuína, a verdadeira religião, é aquela que parte do céu em direção à terra, revelando a graça e o plano divino da salvação. Então, uma é centrada no homem e nos seus esforços, a outra é centrada em Deus, na sua graça e na sua bondade para com o ser humano. Portanto, o cristianismo, irmãos, não é uma religião inventada. Ela é a revelação do próprio Deus sobre quem Ele é e sobre como Ele resgata o ser humano. Percebe a diferença? As outras religiões foram criadas, desenvolvidas por pessoas. O cristianismo é a própria religião se apresentando aos homens, vindo do céu, tomando um lugar de homem e demonstrando o que é a verdadeira religião. Só que o grande problema é que o ser humano, em sua natureza, ele tende a se colocar como centro de todas as coisas, né? E em muitas pregações parece que Deus é quem está a serviço do homem e não o contrário, e não nós a serviço dele. Muitas das vezes nós vivemos como se a vontade humana fosse o mais importante e não a vontade de Deus. E aí, ao invés de nós buscarmos conhecer ao Senhor, nós apenas buscamos nos sentir bem, satisfeitos com a religião. Muitas vezes nós não estamos dispostos a conhecer Deus como Ele é, mas nós queremos experimentar de grandes sensações, termos grandes experiências espirituais. E por conta disso, irmãos, a religião ela corre um risco de se tornar só um remédio que adormece a alma do homem e que o impede de enfrentar suas verdadeiras inquietações. Por isso que o capítulo 17 de Mateus nos traz uma resposta clara sobre como nós devemos entender a espiritualidade segundo a revelação de Cristo. E hoje então nós vamos ver essa primeira parte que fala sobre a espiritualidade do monte. Como nós vimos no texto que nós lemos, Pedro, Tiago e João, né, que formavam ali o grupo mais próximo de Jesus, o grupo mais próximo, né, de Jesus, eles foram escolhidos pelo próprio Jesus para subir com ele ao Monte da Transfiguração. Só que mesmo ali vivendo aquela experiência tão extraordinária, algo que eles nunca tinham visto em toda a vida deles, eles ainda não conseguiram entender a profundidade do que estava acontecendo ali. E há uma ligação importante entre o capítulo 16 e o 17, porque no 16, Jesus fala sobre a cruz. Agora no 17, ele começa a revelar a sua glória. E isso significa, irmãos, e nos mostra, nos ensina, que o caminho para a glória passa pela cruz. Não é à toa, Jesus não está ali simplesmente contando uma história segundo aquilo que ele lembra. Sabe quando a gente vai contar algo para alguém e a gente vai falando conforme a gente vai lembrando? Não, Jesus não fazia isso. Ele fazia as coisas de propósito, com intenção. Então ele fala da cruz primeiro. Ele fala que ele vai ter que carregar a cruz e que nós também devemos fazer isso. E depois ele vai e revela a sua glória. A tradição diz que esse monte da Transfiguração foi um monte chamado Monte Tabor. Outros vão dizer que era o Monte Hermon. Só que, na verdade, o lugar não importa, né? Não faz diferença alguma. Porque a nossa fé está em Cristo, que está presente em todo lugar. Não importa o lugar, Ele se manifesta. A glória dele se manifesta onde ele estiver. Por isso que o monte ali da Transfiguração não se trata de uma questão geográfica, de um lugar específico. Se trata da revelação espiritual que Jesus faz ali. E apesar então de os discípulos estarem ali diante daquele grande acontecimento, né? Como eu disse, eles tinham dificuldade, né, de compreender aquilo que eles estavam vendo. A mente deles estava confusa. Irmãos, não dá nem para julgar, porque nós, no lugar deles, provavelmente também estaríamos confusos. Eles estavam, de certa forma, com o coração fechado, porque eles viram
eles ouviram, eles estavam presenciando algo sobrenatural diante dos olhos deles, só que ainda existia um véu espiritual tapando, encobrindo os olhos da fé deles. E eles não conseguiam entender plenamente. E a partir disso, olhando para o que aconteceu aqui, olhando também para a forma como o Evangelho de Lucas relata esse acontecimento, nós percebemos alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, é que os discípulos, eles estão ali diante daquela manifestação da glória de Deus, só que ao invés deles estarem em espírito de oração, acompanhando Jesus aqui naquele momento, eles estavam dormindo. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 e 29, vai dizer que os discípulos estavam caindo de sono. Ou seja, eles estavam ali, mas em espírito eles não estavam. Eles estavam desconectados com aquele momento. Jesus estava na brecha, mas eles estavam cansados, com sono, sonolentos. E aí, por conta disso, eles se tornaram simples espectadores daquela cena, daquele momento. E é impressionante, irmãos, que mesmo diante dessa revelação, eles não estavam atentos. As coisas de Deus parece que não despertavam eles. Isso é um alerta para a igreja. Isso é um alerta para nós. Porque, por dois motivos, Primeiro, porque às vezes nós estamos esperando essa manifestação aqui, o sol brilhando à meia-noite. Nós estamos esperando um milagre acontecer, os céus se abrirem e nós vermos um anjo na nossa frente, trazendo uma grande revelação. E aí nós não conseguimos às vezes enxergar a presença de Deus no comum, no diário, no ordinário. E aí nada mais nos desperta do nosso sono. Nada nos desperta. E às vezes nós estamos vivendo a vida de igreja, vendo os planos, as promessas de Deus para a igreja se cumprir, e nós estamos adormecidos. Nós ainda estamos sonolentos. Nós tivemos aqui uma semana inteira de oração, poucos vieram. Alguns vieram todos os dias, outros vieram os dias que conseguiram, outros não vieram. Nós tivemos no domingo, um dia todo de comunhão, de troca, de aproximação. Mas o que isso vai despertar? O que isso vai causar em nós? Será que foi só mais uma programação? A presença de Deus, os ensinamentos de Jesus, as ordenanças de Jesus sendo cumpridas, os ministérios sendo exercidos, é a presença de Deus movendo o povo, sendo manifestada em nós e através de nós, na reunião do povo, da igreja. Mas o que isso vai causar em nós a partir de agora? Porque mais uma vez temos a chance, mais uma vez fomos tocados, tivemos o privilégio de ser agraciados por Deus, com a presença dEle, com o toque dEle. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos respondendo a isso? Será que nós estamos como os discípulos de Jesus ali, ainda adormecidos, sem perceber o que Deus está fazendo em nosso meio? Uma outra coisa é que os discípulos experimentaram ali um êxtase, só que sem discernimento espiritual. Que é o que acontece muitas das vezes quando grandes movimentações acontecem. Por que nós tínhamos 120 pessoas no domingo e talvez no próximo domingo do culto nós vamos ter a metade? Será que é porque nós estamos muito mais dispostos a ver os grandes eventos, os grandes acontecimentos, do que vivermos o ordinário, o comum, o dia a dia? É isso aqui que fortalece. É isso aqui que fortalece as raízes, para que as paredes não caiam. Os 3 discípulos ali, eles presenciaram 4 acontecimentos grandiosos ali. Primeiro, o rosto de Jesus transfigurado, transformado, Eles presenciaram o aparecimento de Moisés e de Elias em glória.
Eles presenciaram uma nuvem luminosa que os envolveu. E em quarto lugar, eles presenciaram a voz do próprio Deus ecoando do céu. Irmãos, nenhuma reunião na terra jamais teve uma representação tão grandiosa aqui como essa. Naquele momento estava o Deus Trino, naquele momento estava Moisés, o grande legislador, naquele momento estava Elias, o maior dos profetas, naquele momento estava 3 dos apóstolos mais próximos de Jesus. Isso aqui é a representação do povo de Deus, irmãos, em sua totalidade. A lei, os profetas e os apóstolos representando a continuidade, a igreja nos representando diante de Deus, diante do Deus Pai que fala, diante do Deus Filho que estava ali e diante da manifestação do Espírito no meio deles. Só que mesmo assim, os discípulos não souberam discernir espiritualmente o que estava acontecendo, o que eles estavam vendo. E é o que muitas vezes acontece conosco. Às vezes a gente se impressiona com a experiência, a gente se emociona com o testemunho, a gente se deixa levar por um momento bacana, mas sem entender a seriedade e a continuidade daquilo. E essa falta de discernimento deles se apresenta em 4 pontos fundamentais também. Primeiro, eles não entendiam a centralidade da pessoa de Cristo. Quando Pedro sugere ali, naquele momento, a construção de 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, ele acaba colocando Moisés e Elias em um mesmo nível de importância de Jesus. Indiretamente é o que ele está fazendo. E outra coisa, irmãos, diante de tudo que estava acontecendo ali, Pedro não tinha nem que ter falado nada. Era o momento dele contemplar a glória de Deus e ouvir. Mas Pedrão, emocionado, né? Sanguíneo, cheio de querer tomar frente, de falar, ele foi lá e já, não, Jesus, vamos ficar aqui, vou fazer uma tenda para a gente ficar aqui para sempre agora. Porque eu acho que Pedro pensou, caramba, chegamos no ápice da fé agora. Agora daqui a gente não vai sair mais. Eu vou logo fazer uma tenda para essa galera, para ficar todo mundo aqui, ninguém ir embora mais. Só que quando ele faz isso, ele mostra que ele ainda não tinha entendido totalmente quem era Jesus. Assim como o povo, Pedro, ele ainda não tinha uma segurança total sobre a verdadeira identidade de Jesus. Jesus não podia, não pode, não deve ser comparado a Moisés e a Elias e nem a ninguém, porque ele não era só mais um profeta ou um legislador. Ele é o cumprimento de tudo o que a lei e os profetas anunciaram. Ele é maior do que todos. E é por isso que o próprio Deus interrompe Pedro. Só faltou Deus falar, Pedro, fica quieto, não fala mais nada não. Você está aqui para ouvir esse que é o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Para de dar ideia errada, Pedro. Às vezes a gente tem esse impulso, né, de querer ajudar Deus em algumas coisas. De querer dar um jeitinho para que as coisas aconteçam de forma mais prática, né? Conforme aquilo que a gente acha que deve ser, né? Essa declaração do próprio Deus aqui, irmãos, deixa claro que Jesus não pode ser confundido com ninguém, nem com os homens mais ilustres da história da humanidade, porque ele é o Filho de Deus, e ele deve receber toda a devoção e toda a centralidade da nossa fé. Muitas vezes, mesmo dentro das igrejas, irmãos, nós acabamos colocando em líderes, em pastores, em pregadores, a nossa fé, ao invés de colocar em Deus. Nós colocamos nessas pessoas, ou até mesmo às vezes na própria tradição, nas nossas experiências espirituais, nós colocamos no lugar que é de Cristo.
Só que até mesmo os melhores homens de Deus são apenas pecadores que precisavam de um Salvador. Sem Cristo, sem a obra de Cristo, sem a existência de Cristo, a lei não existiria. Os profetas, muito menos. Todos precisam dele. E só ele é digno da nossa devoção, da nossa adoração. Em segundo lugar, eles também não entendiam a centralidade da missão de Jesus. Moisés e Elias, segundo o relato de Lucas capítulo 9, eles apareceram para falar, porque aqui em Mateus fala que Moisés e Elias apareceram para falar com Jesus, mas não fala o conteúdo dessa conversa, né? Lá em Lucas ele vai dizer que eles vieram para falar sobre a partida de Jesus, sobre a sua morte na cruz. Porque, irmãos, a cruz era o centro do ministério de Cristo. Jesus não veio apenas para ensinar, para realizar milagres. Ele veio principalmente para morrer em nosso lugar. E a morte de Jesus não foi um acontecimento histórico, não foi um acidente. O próprio Jesus, em João 10, 11, vai dizer: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O diabo ele tentou diversas vezes, de várias formas, desviar Jesus desse caminho, né? Desde o massacre de Herodes, até a tentação de oferecer a ele ali os reinos, até mesmo por meio de Pedro, como nós vimos semana passada, quando Pedro tentou impedir Jesus ali de prosseguir. No próprio Calvário, né? Disseram lá: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Desça daí da cruz e assim nós creremos. E hoje, irmãos, infelizmente, muitas igrejas substituem a mensagem da cruz por promessas de prosperidade, de milagres que não podem realizar por si mesmos. Só que sem a cruz não há evangelho. É simples e direto. Sem a cruz não há evangelho. Sem aquilo que foi feito na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus, não há evangelho. Em terceiro lugar, eles não entendiam a centralidade do seu próprio ministério. Quando os discípulos dizem ali: Senhor, é bom estarmos aqui. O que eles estavam demonstrando? O que eles estavam querendo dizer com aquilo e com a sugestão de erguer tendas ali, né, para Moisés, Elias e Jesus? Eles estavam demonstrando que o desejo deles era de ficar no monte. Por isso nós estamos falando hoje sobre a espiritualidade do monte. Porque às vezes estar no monte, onde nós estamos podendo desfrutar da grandeza dos acontecimentos, dos milagres, da presença de Deus, é muito melhor. Só que o nosso ministério começa quando nós descemos do monte e chegamos no vale. É ali que começa o nosso ministério. Os discípulos queriam a glória daquele momento, mas não o sacrifício. Eles queriam a visão celestial ali, mas não a visão terrena. Só que o verdadeiro ministério para o qual nós somos chamados acontece no vale, onde estão os enfermos, onde estão os aflitos, os pobres e os desprezados. É fácil, irmãos, viver em uma espiritualidade confortável, luxuosa, cheia de experiências espirituais, cheia de prosperidade, de bens materiais. Só que Cristo nos chama a descer do monte para servir. Nesse caso aqui, permanecer no monte é viver fugindo, se omitindo daquilo que nós somos chamados para fazer. E nós não podemos viver dessa forma. E em quarto lugar, eles estavam envolvidos pelo acontecimento, mas eles tiveram medo de Deus. Quando os discípulos ouviram a voz de Deus, o texto diz que eles caíram com o rosto em terra, cheios de temor.
Só que essa não foi uma atitude de adoração. O texto diz que eles ficaram com medo. Eles viam Deus ali naquele momento como uma ameaça, não como um pai de amor. Porque a interrupção, o texto diz que Pedro ainda falava quando a nuvem os envolveu e a voz de Deus apareceu. Ou seja, Deus interrompeu a fala de Pedro. E isso trouxe medo a eles, né? Foi quando Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Quem conhece Deus de verdade, irmãos, não vive em pânico diante dele. Mesmo quando a ira de Deus se manifesta. Mesmo quando Deus usa dos momentos para nos moldar. Nós não temos pânico. Nós tememos a Ele porque o amamos e sabemos que Ele é maior do que todos nós. Mas nós confiamos em seu poder, em seu amor. O medo excessivo revela uma espiritualidade sem conhecimento do amor de Deus. Ainda hoje, irmãos, tem muita gente que vai para a igreja com medo de ir para o inferno. E essa não é a verdadeira espiritualidade. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. E isso não vai nos salvar. Então, resumindo todo esse trecho, os discípulos eles testemunharam ali de uma das maiores revelações da glória de Deus em Jesus. Só que eles não entenderam exatamente a centralidade da sua pessoa, da sua missão, do próprio chamado deles. E nem a verdadeira relação ali com Deus. E é exatamente isso que acontece conosco muitas vezes em nossos dias. Nós moldamos um Deus segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, e desejamos que esse Deus que nós criamos e moldamos haja segundo aquilo que nós achamos ser o correto. Então nós queremos que Ele fale no tom que a gente quer. Nós queremos que Ele fale aquilo que a gente quer ouvir. Nós queremos, às vezes, ajudar Deus a fazer uma coisinha aqui, outra ali. Mas não é assim que a banda toca, irmãos. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que servimos a um Deus que é soberano. E que a vontade dEle será feita na terra e no céu, conforme o seu querer e a sua vontade, e não conforme aquilo que nós desejamos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, ela não muda. Ele não muda a vontade dele. Quando nós oramos ao Senhor, clamando, pedindo algo, somos nós que somos mudados no meio desse processo. E não Deus. Então, trazendo para a nossa realidade, em primeiro lugar, nós precisamos entender a centralidade de Cristo na nossa fé. Ainda que indiretamente, Pedro quis colocar Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. E esse é um erro muito comum. Como eu disse, muitos de nós corremos o risco de colocar pessoas ou os nossos rituais religiosos em um lugar que pertence a Cristo. Quantas igrejas ainda hoje mantêm dentro de seus templos utensílios usados, por exemplo, nos cultos do Antigo Testamento e atribuem poder a esses utensílios? Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Poder está em Cristo. Em Cristo. E não em coisas. Não em objetos. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Só que a ordem para os discípulos e para a igreja é muito clara, muito direta. Cristo é quem deve ser o centro absoluto da fé e da vida cristã. Então nós precisamos rever quantas vezes nós demos mais valor à tradição, ou às nossas preferências, ou a um pregador famoso,
ou mesmo às nossas emoções e aos nossos sentimentos, do que a voz de Jesus revelada na Bíblia. A fé verdadeira, ela não se constrói com base em pessoas, ou em sensações, ou em sentimentos, mas sobre Cristo crucificado e ressurreto. Inclusive, irmãos, essa é uma questão que aí sim traz a nós o temor necessário que nós precisamos ter com as coisas de Deus. Porque nos nossos dias se tornou tão banal, por exemplo, o ato de se abrir uma igreja. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja não se abre, a igreja se nasce. E hoje em dia, qualquer um que diz ter tido um encontro com Deus, abre uma igreja. Porque infelizmente isso virou meio de vida hoje. Hoje eu conversei com uma pessoa não crente, que me contou exatamente um relato como esse. Conheço uma pessoa que até ontem andava comigo, e esse andar comigo é viver no mundo, viver o mundo, da maneira mais esdrúxula possível que você pensar. E aí de uns meses para cá, essa pessoa sumiu e de repente abriu uma igreja. O que você acha? É nesse contexto que nos colocam ainda, irmãos. Porque é um testemunho que é dado. E talvez a imagem que se passa é que isso daí é normal, é assim mesmo que funciona então para eles. Então às vezes um não crente, com mais temor e mais, ainda que um temor indireto, né? Mais temor das coisas de Deus do que uma pessoa que se diz cristã, que se autodenomina um missionário, uma missionária, e vão lá e abrem uma igreja. Não sabem nem o que significa, né, a raiz da palavra, o sentido da palavra, que se autoproclama. Quando nós vivemos baseados e centrados na palavra, e principalmente em uma obediência prática da palavra, irmãos, essas coisas não acontecem no meio do povo de Deus, fiel e verdadeiro. Porque o cristão, ele não é chamado para viver experiências extraordinárias. As experiências extraordinárias podem fazer parte da vida do crente, mas não são a vida do crente. Geralmente a vida do crente, irmãos, ela é feita muito mais de carregar a cruz do que de ver a luz resplandecendo. Nós somos chamados a uma vida cotidiana, diária, de fidelidade ao Senhor. Porque é isso que transforma quem nós somos. É isso que nos amadurece na fé. Para que aí sim, em um dado momento, nós sejamos e estejamos aptos a assumir cargos. Porque nós não estamos brincando de igreja. O convite do texto de Jesus é muito claro. Voltemos os nossos olhos para Cristo, o Filho amado do Pai. Ele não é apenas um mestre. Ele não é apenas um profeta. Ele é o Senhor da glória. E somente nele nós encontramos vida, direção e sentido para nós. Em segundo lugar, nós precisamos entender também a centralidade da cruz na missão de Cristo. Enquanto os discípulos eles estavam ali maravilhados, né, com a glória de Deus no monte, Moisés e Elias estavam falando com Jesus sobre a sua morte. E talvez não era essa a mensagem que os discípulos queriam ouvir. Haja vista que Pedro tinha acabado de discutir com Jesus, porque ele não queria que isso acontecesse. Então a mensagem é muito clara aqui, irmãos. Antes da coroa, vem a cruz. Só que os discípulos não entenderam. Assim como Pedro tentou impedir Jesus ali, para que ele fosse para o Calvário, né? Eles também queriam ali desfrutar daquela visão gloriosa, sem aceitar o caminho do sacrifício. E hoje, muitos de nós, muitos cristãos, muitas igrejas, refletem
esse evangelho sem cruz, que não é um evangelho. Mensagens apenas de vitória, apenas de bem-estar, apenas de prosperidade, sem o chamado à renúncia, ao discipulado. Só que um evangelho sem cruz não é um evangelho. Irmãos, é óbvio que nós teremos vitória neste mundo. É óbvio que nós prosperaremos segundo o querer e a vontade do Senhor neste mundo. É óbvio que nós desfrutaremos de bons momentos neste mundo. Só que Jesus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para abrirmos mão daquilo que nós somos, queremos e desejamos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. No meio desse caminho, Ele vai trazendo bálsamo, Ele vai trazendo o maná para nos sustentar. Ele nos abraça, Ele segura em nossas mãos para nos trazer refrigério. Mas o caminho é da cruz. A salvação, ela foi conquistada por meio da morte voluntária de Jesus. Então nós não podemos substituir essa mensagem por promessas superficiais. É isso que às vezes ainda a gente não entendeu, irmãos. Às vezes a gente trata a cruz como uma fatalidade que aconteceu na vida de Jesus. Irmãos, Ele escolheu a cruz. Por culpa nossa. Por responsabilidade nossa, por causa dos nossos pecados. Mas porque nos ama. E assim escolheu morrer na cruz do Calvário. Então nós não podemos abrir mão dessa mensagem. Nós não podemos abrir mão de fazer com que as pessoas entendam isso. Porque isso nos fará também escolher esse mesmo caminho. Porque se é o caminho que Cristo escolheu, é o melhor caminho a se seguir. Então a nossa fé precisa estar enraizada no sacrifício de Cristo. Nós não seguimos a Jesus para receber bênçãos, mas porque Ele nos amou e porque Ele se entregou no nosso lugar. Então nós devemos a nossa vida a Ele. E esse entendimento, irmãos, é o que molda a forma como nós encaramos a vida depois. Porque nós entendemos que o sofrimento não é o fim. O sofrimento só é parte do processo pelo qual Deus transforma as nossas vidas e nos conduz à glória, à coroa. Por isso que toda espiritualidade que ignora esse caminho é falsa. O desafio é abraçar a centralidade da cruz e se lembrar que só há vitória verdadeira, porque houve um sacrifício perfeito. E em terceiro lugar, nós precisamos também entender a centralidade da nossa missão como igreja no mundo. Os discípulos queriam permanecer ali, cercados da glória de Jesus, porque no vale havia pessoas sofrendo, enfermos, pessoas oprimidas pelo mal. E isso tudo, irmãos, dá trabalho. Dá trabalho lidar com esse tipo de gente. Dá trabalho lidar com a gente. Nós somos os problemáticos da história. E Jesus não desceu do monte para lidar conosco, Ele desceu do céu. Do seu lugar de glória. E Ele desceu do céu para o vale de onde nós estávamos, para nos salvar. A experiência no monte da transfiguração, tudo que eles estavam vivendo ali não era um fim em si mesmo. Eles não subiram ali só para aquilo. Eles subiram ali para serem preparados para o ministério. Então, irmãos, quando nós recebemos o refrigério da parte de Deus, o refrigério não é um lugar de estar, é um lugar que nós passamos. É um lugar onde nós recarregamos as nossas energias para voltar para o vale e encarar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos.
O monte nos mostra que a verdadeira fé não é uma fuga da realidade, mas é a capacitação para que nós possamos servir o próximo. As bênçãos, irmãos, que nós recebemos, elas não são um fim em si mesmas. Quando nós olhamos os milagres que Jesus sempre realizou e tudo que Ele fazia pelas pessoas, nós vemos que o milagre não era só um milagre. A cura física, a libertação física era só um detalhe no meio do grande que Ele estava fazendo, que era a salvação das vidas. Só que nós não podemos só buscar o monte, buscar as grandes experiências, os grandes moveres, cultos emocionantes, momentos de êxtase espiritual, ou então momentos de refrigério, de relaxamento, de paz, de tranquilidade, de comunhão, como nós tivemos essa semana. Nós, como igreja, precisamos estar presentes no vale da dor humana. O nosso chamado é para levar o Evangelho em palavras e em ações ao coração dos que sofrem. Por isso, nós precisamos repensar o nosso propósito de culto e de vida cristã, irmãos. Nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus e sermos transformados por ela. O refrigério, o monte da glória, deveria ser isso aqui. Porque essa é a parte mais fácil da vida cristã. É quando nós nos reunimos no culto para glorificar o nome do Senhor, para viver um momento de comunhão uns com os outros, sermos ministrados pela voz de Deus através da palavra e sair daqui para o vale, para ministrar aquilo que nós recebemos. Nós ouvimos a voz de Deus, somos transformados por ela, mas isso não serve para nós ficarmos no templo apenas sentindo a presença de Deus. Nós somos enviados ao mundo, nós somos enviados às nossas casas, ao nosso trabalho, às nossas escolas, às nossas comunidades, para manifestar o amor de Cristo em ações concretas. O Cristo transfigurado é o mesmo Cristo que toca os leprosos, que cura os enfermos, que acolhe os marginalizados. Então, seguir a Cristo, irmãos, é refletir a glória dele no meio da dor do mundo. Lá no monte da transfiguração, os discípulos, eles aprenderam que a voz que deve ser ouvida é a de Deus. E no vale, eles descobriram que a presença de Deus é o que eles precisam para serem sustentados. Então, irmãos, a esperança da igreja não está em homens, não está na tradição, não está em experiências passageiras, não está nas nossas preferências e nos nossos ritos religiosos, mas está única e exclusivamente em Cristo, que é a nossa rocha firme e o nosso Salvador. E nele é que nós temos vida. Nele que nós encontramos direção e a missão, até o dia em que na eternidade nós poderemos, enfim, contemplar a sua glória, não só por um momento, como foi aqui no Monte da Transfiguração, mas eternamente. Amém?